pode sim admitir que o Bolsonaro foi escolha da maioria votante, mas nunca a gente pode admitir que foi feita a democracia. Isso não. A democracia, na etimologia da palavra, é o governo do povo. No Brasil, a gente tem uma frase linda que fala que o poder emana do povo, que o exerce de forma direta ou representada, né? Se o poder emana do povo, uma coisa que nós não poderíamos fazer, sob hipótese alguma, é admitir a ideia de que antes da decisão do povo vem a decisão de um poder judiciário para escolher quem a gente pode votar. Olha, nunca a gente pode imaginar que a gente precisa de um juiz antes dizendo, olha, povo, vocês brasileiros podem votar nesse candidato e não podem votar nesse. Isso por quê, gente? O juiz, ele representa uma função do poder. O magistrado, né, seja em qual for a instância, ele representa uma função do poder. Ele não é a palavra final, ele é uma função do poder que emana do povo. Se o magistrado é uma função do poder que emana do povo, será que o magistrado poderia tirar do povo o direito de votar, por exemplo, no Lula? Não, e sob hipótese alguma. É exatamente por isso que eu falo com vocês que a gente pode admitir, sim, a legitimidade do Bolsonaro vinda das urnas, mas a gente não pode nunca admitir o uso da palavra democracia. E uma demagogia que o Bolsonaro está usando é exatamente essa. Ele fala que lá na Venezuela não é democracia e que no Brasil tem democracia, ou seja, o governo da Venezuela não quis vir no Brasil, não quis participar da posse do Bolsonaro, e o Bolsonaro falou que não quer também porque não queria Venezuela, porque lá não tem democracia e tal, e não tem democracia no Brasil. Isso precisa ficar bem claro. Agora, o que eu falo é... Eu vou até responder aqui uma ponderação de Ricardo Marcelo. Olha, Ricardo Marcelo, primeira coisa, né? A primeira coisa que a gente precisa tirar do seu texto. Ele pergunta, 75% da população é fascista? Não. A primeira coisa que a gente precisa pensar nesse momento é que a gente precisa avaliar o resultado das urnas. Qual que é o resultado das urnas? Não é 75%. 75% da população é a pesquisa do Ibope. É um indicador de que o Bolsonaro estaria no caminho certo. Agora, uma pesquisa anterior mostrava que mais da metade dos entrevistados queriam votar no Lula. Existe uma diferença muito grande entre não existir democracia e o Bolsonaro ter fraudado as urnas. Como, por exemplo, o Aécio falou que o PT fraudou as urnas. Não, o PT não fraudou as urnas, né? E naquele momento, na eleição da Dilma, a democracia aconteceu, porque nenhum candidato foi retirado pelos juízes para que não fosse, nenhuma pessoa foi retirada das eleições para que não fosse candidato. Nas eleições de 2018, a gente teve uma resposta que eu falo, olha, Ricardo Marcelo, eu não vou falar que 55% da população que votou no segundo turno, né, 55% dos eleitores do segundo turno são fascistas. Não. Muitos daqueles votaram por medo, muitos votaram por imaginar que o Bolsonaro realmente é uma mudança. Eu conheci uma gerente do Banco Bradesco na vinda de São Paulo para cá e ela acredita que a liberdade econômica do Bolsonaro vai implicar em melhorias para o Brasil, ou seja, ela votou no Bolsonaro e acredita realmente que o Bolsonaro possa trazer melhorias para o Brasil. Ela votou no Bolsonaro porque ela é fascista? Não. Isso é um erro da esquerda, achar que quem vota no Bolsonaro é fascista. Não. É exatamente por causa desses erros que a gente acaba perdendo a capacidade de comunicação com a própria esquerda. Deixa eu pedir vocês para compartilharem para a gente aumentar o alcance. Pedir o pessoal do Facebook, compartilhem por favor, porque hoje ficou só no Facebook Leonardo Estopa. Então, pessoal, não significa que o fato da população ter votado no Bolsonaro, a população é fascista. Não. Talvez a população não acreditou que a campanha mostrando o Bolsonaro como um fascista fosse verdade. Talvez a população pensou, olha, aquilo ali de que Bolsonaro imita o Hitler é uma fake news, eu gosto do Bolsonaro. Pronto. Não é isso que está em questão. O que está em questão é o uso da palavra democracia. O que a gente teve em 2018 não pode, sob hipótese alguma, ser chamado de democracia. Eu vou falar coisas pesadas aqui, mas eu não estou falando coisas pesadas
para defender as pessoas que eu estou mencionando. Eu estou falando coisas pesadas para que vocês entendam a diferença entre democracia, governo do povo, eleições do sufrágio universal e secreto, com a ideia da legitimação de um presidente através das urnas num processo eleitoral que foi fraudado. Pensem bem. Imaginem vocês que para votar no Brasil, uma pessoa tem que ter mais de 16 anos. Para votar no Brasil, uma pessoa tem que ter, além dos 16 anos, ela tem que sair de casa e ter a convicção de chegar lá e votar. Para ser eleito no Brasil, uma pessoa tem que ter a maioria dos votos. Né? O Bolsonaro poderia ter sido eleito em primeiro turno por causa aí de, me parece, de 1 ponto alguma coisa por cento. Ele não foi eleito em primeiro turno. No segundo turno ele teve a maioria. Se ele tivesse a metade mais 1, ele vencia. Só que existe um detalhe. A democracia pressupõe a liberdade do povo escolher o próximo governante. E a gente tem no Brasil um controle antecipado do processo eleitoral, que é a lei da ficha limpa. Ah, mas a lei da ficha limpa é uma coisa maravilhosa que pode ser utilizada para evitar que corruptos continuem no poder. Se você admite que a lei da ficha limpa é uma coisa maravilhosa para evitar que os corruptos continuem no poder, você está admitindo ao mesmo tempo que a população brasileira é retardada, incapaz de identificar um corrupto e que a gente não precisa de um processo democrático, porque se o processo democrático pressupõe a liberdade da população decidir quem ela quer, você não pode misturar a liberdade da população decidir quem ela quer com um controle antecipado do Poder Judiciário. Se é processo democrático, a gente não pode ter um controle antecipado do Poder Judiciário. É por isso que eu falo com vocês. O que a gente não tem no Brasil hoje é democracia. Ah, o Bolsonaro foi eleito com maioria. Foi, mas não é democracia.